Olá, oitavo ano. Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar assim, ao mesmo tempo que vamos iniciar, vamos encerrar também, né, um ciclo, né? Nós vamos ter outra modalidade de aula. Vocês em breve serão informados sobre isso. Vou iniciar aqui o nosso tempo, tá? Então, assim, meninos, hoje nós vamos estudar sobre a Era Napoleônica. Na verdade, nós vamos concluir o nosso capítulo, não é? Porque nós já estudamos sobre a Revolução Francesa, que termina aí com a ascensão de Napoleão ao poder, né? Então, assim, Napoleão, ele sobe ao poder na França, né, diante de uma insatisfação popular muito grande. Lembrando que quem colocou Napoleão no poder foram a alta burguesia, as classes altas francesas, né, que estavam aí com medo que os jacobinos e girondinos aí se pusessem novamente no poder, né? Lembrando que foi um período de terror, um período de trevas, um período aí muito complicado dentro da Revolução Francesa, né? A atuação desses dois partidos, né? Então, assim, Napoleão, ele sobe ao poder como uma figura, um herói, uma pessoa importante. A sociedade francesa queria alguém capaz, né, de controlar aí os destemperos da sociedade francesa, o destempero econômico e social, tá? Então, Napoleão, ele é apoiado, tá, pelo clero, pela população, pelas massas. Ele é um herói. Ele estava voltando aí, quando ele chega e aplica o 18 de Brumário, ele estava voltando de uma guerra aí no Egito, né, onde ele estava aí tentando vencer a Inglaterra. Então, é mais ou menos nesse contexto. Amores, aqui eu quero dizer que é a correção da última atividade. Eu não vou me ater a ela, mas ela vai estar aqui. Vocês pausam e faz a correção, até mesmo porque vocês já resolveram, é mesmo para dar uma satisfação se por algum motivo você não resolveu uma questão. Tá aí a página 80 também, né? Tá aí a fonte para vocês analisar e responder, ok? Tá? Então, vamos lá, senão a gente não consegue. Então, dentro desse contexto que eu falei, eu não sei se vocês já perceberam como a história ela é um ciclo, como ela vai se repetindo. Sempre governos autoritários, eles sobem ao poder justamente em momentos de grande crise, em momentos que a população ela não sabe mais o que fazer, né? Em momento de falência de um poder estabelecido, e ele chega com suas promessas, né, de restaurar, de melhorar a economia, e dá certo. Com Napoleão não foi diferente. O governo, a era napoleônica, não é, ou o período napoleônico, como queira, teve uma duração de 15 anos. Ele foi dividido aí em duas etapas. Teve o consulado, né, e o império. Tá? O consulado ele durou de 1799 a 1804. Importante dizer para vocês que não é para decorar essas datas, é importante vocês compreenderem o processo que ocorreu, que aconteceu na era napoleônica, que influenciou e que ainda influencia até os dias de hoje, não é? Então, assim, eram 3 cônsules, sendo que tinha um primeiro-ministro. Manteve aí o período republicano, mas esse momento do consulado, na verdade, quem mandava e comandava era o Napoleão. Ele criava leis, ele podia declarar guerra, firmar paz, entre outros, tá? Ele impôs aí a censura, já percebe já, né? Ele já começou impondo aí censura, repressão a adversário, perseguição, né, adversários políticos. Ele usou a imprensa para se promover e perseguir seus adversários. O período do Império vai apenas dar continuidade, mas vai ser muito marcado pela guerra e no contexto de expansão, tá? Porque Napoleão, nós temos que deixar de endeusar e romantizar Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte. São figuras importantes? Sim, dentro do processo histórico, são figuras extremamente importantes, até mesmo para a gente compreender, né, a atual França, o atual Brasil e etc, né? Mas lembrando que foi um período de guerra. A era napoleônica, principalmente no Império, é marcado pelas guerras francesas, né, um crescimento do poderio militar para dominar outras regiões. Tá? O maior rival de Napoleão era a Inglaterra. A Inglaterra era uma pedra no sapato de Napoleão. Lembra que eles já vinham de um combate no Egito, aí, onde a Inglaterra já estava envolvida. Então, em 1805, a França tentou invadir a Inglaterra, né, durante o período napoleônico, mas ele foi vencido. Tá? Ele não conseguia, porque a única forma era vencer a Inglaterra pelos mares. E ela comandava muito bem essa questão marítima, as grandes navegações. Mas Napoleão, em contrapartida, ele venceu aí aliados
importantes da Inglaterra, que era a Prússia, a Áustria e a Rússia, tá? Por terra. Atenção, galerinha, o período napoleônico ele é marcado por expansionismo, tá? Temor dos estados absolutistas, tá? A guerra que vitimou aí principalmente pessoas pobres, tá? Então, constantemente farei essas intervenções. Na área da economia, ele tomou medidas, foram medidas extremamente importantes. Essas medidas elas alcançaram aí tanto trabalhadores urbanos como a burguesia e camponeses, tá? Ele legalizou aí a questão do acesso à terra, que era algo que já vinha sendo na França, né, motivo de revoluções, inclusive, né, no período revolucionário aí foram doadas terras e tal, e ele faz essa legalização dessas terras, tá? Ele construiu importantes obras públicas, né? Ele drenou pântanos, né? Realizou aí obras públicas como pontes, estradas, criou bancos e etc. Outra medida para impulsionar aí o crescimento da indústria francesa foi o empréstimo. Ele emprestava dinheiro tanto aos comerciantes quanto à indústria, tá? Mais uma intervenção, galerinha. Vamos lembrar que durante o século XIX, né, grande parte, quase toda a Europa já estava sob o domínio de Napoleão Bonaparte. Ok, meus amores, então, para encerrar aqui essa parte da economia, a Inglaterra, ela era o maior entrave, ela era o maior inimigo de Napoleão. Então, Napoleão, ele tomou diversas medidas para tentar neutralizar a Inglaterra. Por quê, professora? Porque a Inglaterra ela monopolizava o mercado consumidor europeu, mas não só o europeu. Vocês lembram que o Brasil tinha relações aí com a Inglaterra de compra, tinha pactos, tinha uma série de medidas aí que favorecia a Inglaterra. Então a Inglaterra realmente era uma pedra no sapato de Napoleão. Uma coisa que eu gostaria de destacar, né, para justificar todo esse mito sobre Napoleão, né, entre aspas aí, é a questão dos símbolos. Napoleão Bonaparte, ele usou muito os símbolos como uma forma aí de legitimar aí suas ações, o seu expansionismo, o seu militarismo, tá? E ao mesmo tempo dar visibilidade ao Império Napoleônico. Um exemplo disso é o uso da águia imperial. Não sei se vocês lembram, né? Mas a águia era usada aí no Império Romano. Então, como um ato de ser denominado imperador, em referência aí ao Império Romano, ele faz uso de alguns símbolos, tá? Dentro do campo da educação e do direito, Napoleão, ele acessou, ele ampliou, o acesso à educação, ele criou escolas de ensino fundamental e também uma escola de formar professores. Isso, claro, principalmente nas cidades, em Paris, né, que era a capital, tá? Na área do direito, ele criou aí um importante código napoleônico. Esse código ele serviu de modelo para diversos países, inclusive nós aqui no Brasil, tá? O código ele aboliu principalmente aí a questão do privilégio do clero, da nobreza. Ele protegia aí a propriedade privada, que era algo caro também aos franceses, essas delimitações, né? Então ele vai controlar, tomar medidas aí, estabelecer aí as regras com relação à propriedade privada, a separação entre casamento civil e religioso e principalmente igualdade aí de todos os cidadãos franceses aí perante a lei. Mas diante desse código fica de fora, né, tem algumas falhas, né, quando nós vamos falar aí do direito e da igualdade das mulheres, tá? Ele não vai dar muita importância, tá? E outra questão, proíbe aí as greves. Então, são falhas aí, críticas dentro desse período napoleônico, tá? Mas no geral ele foi um governo muito popular. Em 1802 ele submeteu a população a uma consulta, tá? Então era uma prática, Napoleão gostava muito de fazer isso, porque também ele fazia, meu povo, porque ele tinha uma certeza do resultado, né? Porque assim, esses governos populistas aconteceu no Brasil, na América Latina como um todo, né? A questão da autopromoção desses governos populistas, eles usarem a mídia a seu favor. Então Napoleão ele foi muito bem, ele conduziu muito bem essa questão. Então ele consultou o povo francês, né? E ele conseguiu aí nessa consulta se tornar um cônsul vitalício, inclusive passar aí o consulado para um filho dele, possivelmente, certo? Então 2 anos depois ele realizou outro plebiscito, outra consulta popular, e ele foi aí aclamado imperador da França, tá? Então, para a gente ver assim como ele manipulava muito bem a sua autopromoção aí através da imprensa. No dia 2 de dezembro de 1804, ele tanto fez que aconteceu, né? Ele foi coroado
e o consulado aí deu espaço aí ao Império Napoleônico, quando aconteceu aí o expansionismo militar. Eu trouxe aqui essa para refletir essa figura de Beethoven como para a gente pensar, né, porque nós temos que pensar que nem toda a sociedade francesa deixou de perceber, né, essas nuances aí, essas questões, né, de Napoleão querer tornar-se um imperador. Então, uma dessas figuras foi Beethoven, como vocês podem ver, tem um texto aqui, né. Beethoven, ele admirava Napoleão, né? Ele tinha Napoleão aí em alta, né? Ele tinha uma visão de um Napoleão, um homem ideal para representar aí o ideário francês, né? A questão da igualdade, liberdade e fraternidade, né? Que tinha sido muito caro ao povo francês, tinha sido conquistado aí a troco de derramamento de muito sangue, né? Os ideais iluministas, né? Então, ele teve a ideia de dedicar a Bonaparte aí a sua terceira sinfonia, né, de Beethoven. Então o biógrafo dele conta que quando ele descobriu as intenções de Napoleão, quando Napoleão se torna imperador, ele com muita fúria se lançou sobre o papel, sobre o título, né, e riscou de uma forma tão forte, violenta, que criou um buraco aí no papel, e ele decidiu definitivamente: esse cara não nos representa, ele não me representa, ele não serve para a França. Ele é igual um homem comum, né? Então, qual era a visão de Beethoven? Antes e depois, é perceptível que ele tinha uma visão desse imperador, né, antes dele ser coroado imperador, né? Então, ele era visto como um herói, né? Não só o Beethoven, mas toda a população francesa o via como um herói, mas há uma ruptura, né, um novo olhar sobre esse Napoleão quando ele se torna imperador, tá? Quando nós lemos Todos os Direitos dos Homens, né, a que direito se referia Beethoven? Né, aos direitos contidos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, né? Nós estudamos um pouco sobre isso, tá? Então, foi só mais para ilustrar, né, que as pessoas estavam atentas, a classe intelectual, tinham pessoas aí atentas, e Napoleão não agradou a todo mundo, tá? Sobre o expansionismo militar de Napoleão, eu já mencionei que a Inglaterra era o seu maior inimigo, né? A Inglaterra, ela encralacava aí Napoleão, ela deixava ele extremamente irritado, né? Então, como vencer a Inglaterra? Como vencer a rainha dos mares, tá? Então, Napoleão, ele promoveu uma série de embargos, porque como ele não conseguiu vencer a Inglaterra no embate, no corpo a corpo, né, na guerra, ele criou uma série de embargos, né, com intenção aí de arruinar a economia inglesa. Né, e assim, arruinando, uma vez a Inglaterra arruinada economicamente, né, se renderia, viraria aí súdita dele. Mas o tiro saiu pela culatra, né, não deu certo. Né. Essa série de embargos aí chama-se bloqueio continental. Esse bloqueio continental é aquele mesmo bloqueio no qual a família real, ela sai de Portugal e vem para a colônia, para o Brasil. Então, foi por conta do bloqueio continental. Eles fogem de lá, inclusive a Inglaterra, que paga, né, esse translado da família real para o Brasil. Uma vez eu li um autor muito interessante, que a gente tem no nosso imaginário, que o rei de Portugal, ele era um homem, uma figura, como é que eu posso dizer, uma figura meio desentendida, uma figura boba, tosca, né? A gente tem muito esse imaginário sobre ele. E, né, conta-se que Napoleão, em certo momento, reconheceu, que disse que o único monarca que o conseguiu enganar, passar a perna literalmente nele, tinha sido o rei de Portugal, né? Quando ele faz aí essa aliança e vem embora para o Brasil, né? E a Inglaterra o traz para cá, tá? Então, enquanto o bloqueio não dava certo, né, porque ele foi furado, né, a Inglaterra, ela burlou esse bloqueio, continuava comercializando aí com Portugal e outros locais, a Rússia também, tá? Enquanto isso, os espanhóis aí lutavam para expulsar os franceses lá do seu território espanhol, né, que era governado pelo irmão de Napoleão Bonaparte, tá? Em 1802, Napoleão chega ao ápice das suas conquistas militares na Europa. E aí, professor, ele venceu a Inglaterra? Veremos, né? Aqui é uma charge, né? Um diálogo aí. Vamos ver do que se trata. Os dois principais personagens, aliás, os únicos, né? Personagem aí da charge, né? Trata-se aí do primeiro-ministro inglês,
e o próprio Napoleão. O que eles fazem? Eles estão aí dividindo o mundo entre si, né? Napoleão, que é a Europa, dividindo aí o mundo, tá? A charge, pessoal, ela se trata justamente de uma crítica, ela está ironizando as ambições, tanto da Inglaterra, através do seu primeiro-ministro, quanto da França, não é? Então, o título da charge é o grande globo e tudo que há nele. São muito pequenos para satisfazer tão insaciáveis apetites, né? Os apetites aí francês e inglês, ok? Então, é uma crítica, é uma ironia, não é? Desse momento. Vamos lá, meus amores, sobre a questão da reação ao militarismo bonapartista. O que eu posso dizer para vocês? Que a sociedade francesa, né, dentro e fora da França, Napoleão, ele sofria críticas, ele era duramente criticado, né? Mas por qual motivo, professor? Uma vez que ele promoveu a educação, universidade, tarará, tarará, tarará. Enfim, pessoal, nenhum governante ele vai conseguir dar conta, né, da demanda social de toda uma população por inteiro. Ainda mais quando esse governante tem um desejo, né, de autopromoção, né, de se perpetuar no poder, como era o caso de Bonaparte, tá? Então, nós vamos aí ter três pilares. Primeiro, a sociedade ela reclamava aí da guerra. Essa guerra ela matou milhares de pessoas, né, de franceses, principalmente pessoas pobres, tá? O segundo, ele sufocou os ideais de liberdade, nós vemos pela própria reação de Beethoven, né? Então, a classe intelectual, aqueles que lutaram, estavam extremamente satisfeitos com as atitudes de Napoleão. E outra coisa que era caro aos franceses era a autopromoção de Napoleão Bonaparte, tá? Então, fora da Espanha, houve reações, tá? Também. Ele foi obrigado a ceder aí o trono para a família real espanhola, ok? O bloqueio continental não surtiu o efeito desejado, como eu já falei. O rompimento da Rússia, a Rússia era parceiro da Inglaterra, depois vira parceiro da França, tá? Mas ele venceu o bloqueio aí, quebrou aí essa questão do Napoleão. Por quê? Porque o rompimento dessa Rússia agrária significava muito. Era uma Rússia extremamente atrasada, né? E com o bloqueio ele voltou a negociar com a Inglaterra, né? Napoleão invadiu a Rússia, mas ele sofreu aí uma derrota sem precedentes que quebrou aí o mito da invencibilidade napoleônica, né? Por quê, pessoal? Pense aí você ser vencido, né? Uma nação francesa ser vencida por um povo atrasado como era o povo da Rússia, né? Mas isso aí foi assim complicado para Napoleão até mesmo administrar essa derrota, né? A derrota animou os adversários franceses aí, né, da Áustria, Prússia e Rússia, e formaram um poderoso exército aí, invadiram a França e ocuparam a capital de Paris em 1818. Então o trono francês foi ocupado pelo Luís XVIII, que ele era irmão do rei guilhotinado, né? Napoleão ele sofreu aí um ostracismo, ele teve aí que se refugiar na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, tá? Então vai se iniciar aqui um novo momento da França, pequeno, mas vai se iniciar, aí são as tropas, né, após a derrota aí, tá? Vai se iniciar aí a Guerra dos 100 Dias. Em 1815, Napoleão fugiu e desembarcou na França. Ele fugiu lá da ilha, certo? Desembarcou na França aí como um herói. Ele foi ajudado e chegou lá como um herói nos braços do povo. As tropas que o rei, né, parente lá do rei guilhotinado, né, aliás, era irmão, né, mandou aí o exército para conter Napoleão. Só que o exército faz o contrário, se junta a Napoleão, tá? Era o Luís XVIII, que ele é conhecido também aí como o Desejado, né? Então, ele fugiu e Napoleão, né, sobe ao trono, mas só durou mais ou menos aí 3 meses esse momento, tá? Porque os ingleses organizam aí um poderoso exército e definitivamente derrotam Napoleão Bonaparte, tá? Então, assim, o mito, eu sou o mito, mas eu fui vencida, né? Então, assim, o mito caiu aí por terra, tá? Foi uma batalha aí em Waterloo. Dizem que foi um erro banal, foi uma coisa banal que derrubou Napoleão Bonaparte. Foi uma simples leitura mal feita de um mapa, né? Então isso foi uma verdadeira carnificina aí, tá? Das tropas napoleônicas. E também do outro lado, né? Sempre morre dos dois lados, tá? Então ele mais uma vez ele foi exilado, foi para a ilha de Helena, uma ilha minúscula aí no Atlântico, onde ele morreu, né? Em 1821 e acabou-se aí o mito, tá?
Quando termina esse momento, né, as potências vencedoras aí na Europa, elas se reúnem, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, com a França monárquica, e vão fechar aí um pacto. Eles vão adotar medidas, né, para redefinir a situação da Europa nesse momento, né? E foi conhecido por dois momentos, que foi a legitimidade e a política de equilíbrio. O que foi isso, professor? A questão da legitimidade, dentro desse princípio, né, os Bourbons voltam ao poder, por quê? Porque esse princípio dizia que propiciava o retorno dessa família, né, que ela já reinava antes da Revolução. Então, os Bourbons sobem ao poder. Tá? A política de equilíbrio europeu defendia que as grandes potências, né, elas estivessem juntas e unidas para evitar a opressão de uma sobre a outra, como ocorreu com a França de Napoleão, ok? Uma nova divisão do mapa europeu. Essa divisão foi extremamente arbitrária, não se observou aí a questão da alteridade, né, das regiões, aí foram divididas, né, um exemplo aí, o território alemão que formava a Confederação Germânica foi repartido entre o Império Austríaco e o Reino da Prússia, tá? Criaram a Santa Aliança, que era uma organização militar mútua entre eles, que tinha como objetivo aí, eles podiam intervir em qualquer país, né? Eles chegariam aí, qualquer país, inclusive nós aqui da América, né? Contra movimentos aí libertários, liberais, essa ideia de liberdade, de independência, né? Nós somos os anjos da guarda aí dessas monarquias e vamos ajudá-los, ok, pessoal? Essa gravura aí diz que ilustra esse momento, né? Então, são eles aí dançando, comemorando aí a sua nova situação. Então, assim, pessoal, para a gente resumir esse momento, né? As novidades da Revolução foram baseado no princípio de que a razão deve conduzir as atitudes dos homens, tá? Mas, afinco, a gente percebe que nem tudo foi bem... teve sucesso, né? O fim do calendário gregoriano, pelo da razão, né? Foi aí rebatizado com o nome do primeiro revolucionário. Os meses foram alterados, ganharam aí o 18 de Brumário, entre outros, tá? Melhorou aí, unificou a moeda, a questão de pesos e medida, né? Novos cálculos, como aí a medição de algumas distâncias, principalmente aí entre o Equador e o Polo Norte, por exemplo, é só um exemplo, tiveram outros, tá? Apesar de anticlerical, ele era muito anticlerical, mas ele soube muito bem conduzir a questão das religiões, ele não era bobo, né? Então ele se deu muito bem aí, tanto com católicos, luteranos, calvinistas, tá? Se estabeleceu muito bem aí com essas religiões. Ele criou uma nova moeda, o franco, introduziu aí o culto ao imperador, criou a universidade subordinada ao Estado, mas melhorou aí a educação, né? E Napoleão, meus amores, tornou-se aí o grande ícone da cultura ocidental, segundo o grande historiador Hobsbawm, na era das revoluções, ok? O nosso próximo encontro, meus amores, será pelo link, será uma nova modalidade, vocês serão aí informados sobre esse nosso novo encontro. Aguardem informações, a atividade consta na agenda, tá? Sobre exercício da plataforma, meninos, por favor, respondam todas as questões. Tem gente respondendo apenas a primeira questão, tá? Então, por favor, respondam todas, tá? Eu queria pedir que vocês, acho que nós já estudamos Iluminismo e Revolução Industrial, né? E a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Por favor, escolhe algo dentre esses capítulos, tá? Capítulo 3 e 4. Alguma coisa e contribui lá, eu vou orientar na aula ao vivo, tá? Na aula sincronizada. Comenta lá no chat, eu gostei dessa parte na Revolução Francesa, eu concordo com isso, eu discordo disso, o que mais lhe chamou a atenção, tá? E eu quero deixar aqui para vocês um beijo no coração de vocês, tá? E até a nossa próxima aula, tá, meus amores?